Pode, beleza. João, você vai votar contra a favor da SAF? Não sei, o voto é secreto. Eu vou fazer uma pergunta idiota. Baraúna vai me escaldar logo. Boa noite. Peraí, não botei o cara na tela. Que dureza. Boa noite, Bará. Se você deitar o celular, fica melhor, viu? Rapaz, olha só. Eu não vou poder participar muito. Porque primeiro eu tenho uma resenha, né? Eu tenho uma resenha para participar. Né? Eu tenho uma resenha para comandar já. E também, assim, foi um detalhe que acelerou no dia de hoje. Eu tô com a casa em pandemônio e tá tudo virado. Então, assim, eu não sei onde é que tá suporte, não me pergunte, que eu não sei onde é que tá. Para eu virar, eu tenho que fazer isso aqui, né? Mas aí vai ficar um negócio meio estranho para mim. Melhorou aí para você? Para mim tá bom, mas faça o que é melhor para você, meu irmão. O que for melhor para você é bom para mim. Não, para mim tá tranquilo. O grande lance, assim, você estava já brincando aí sobre o voto ser secreto. O único voto secreto é lá no TSE, TRE, e o voto para sábado, o meu, claramente é a favor da SAF, e vou tentar ser breve para que o torcedor entenda, João. Mais uma vez, boa noite a todos. Como é que a gente pode explicar? E que o torcedor me entenda com muita tranquilidade. Tá? Eu sempre fui assim, não vou mudar agora. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas convicções. Há mais de um ano, ainda em final de 2020, eu disse que o Bahia estava agindo no seu departamento de futebol, lembrando a teoria do caos. O que era a teoria do caos? Fatos aleatórios que parecem ou pareciam desconexos, mas que no fim cumpriam uma finalidade e se percebia que havia conexões. Eu, brincando sobre esse tema, dizia sobre a teoria do caos. E 2021 foi uma meio que confirmação dessa teoria do caos. Primeiro, a gente em 2020 desperdiçou em contratações, em péssimas escolhas de departamento de futebol, tá? E joga dinheiro pelo rabo. Aí vem para 2021, quem quiser recortar todas as entrevistas e relembrar todas as entrevistas, vai entender que em todas as falas erramos, aprendemos com os erros para fazermos diferente. Aí 21 foi pior do que 20, do ponto de vista de erros de contratação, de equívocos de contratação e de desperdício financeiro. Tá? E isso a gente está falando de um momento de pandemia, que veio de 19, a pandemia efetivamente ela se instala a partir de fevereiro, março de 20 e faz com que as receitas sejam ceifadas, reduzidas, quase zero, e tudo que já fiquei. O grande detalhe de tudo, João, estou sendo bastante cronológico e didático para que as pessoas não interpretem diferente e façam o que fazem de costume com a internet. Printe uma fala, porque tem muito peru e puxa-saco que faz isso, viu, João? Tá? E aqui eu acho que eu posso falar, não tem problema não, né? Tem muito baba-ovo, que fica vendo live dos outros para estar recortando e mandando para dirigente. Eu tô pouco me lixando. Não como do dinheiro de dirigentes, tá? Não vivo do dinheiro de dirigentes, muito menos de Bahia. Tá? Eu vivo da instituição Esporte do Bahia, dos seus torcedores e dos anunciantes que nos procuram para anunciar na rádio como um produto que interessa a eles. Então, assim, estou sendo didático e cronológico. 20, vem claudicando, mantém-se. 21, tem-se algumas impressões que as coisas vão andar. Vem alguns equívocos, muitos equívocos, mas no meio dos equívocos, uma desclassificação de uma semifinal de Campeonato Baiano, tá? Que não se esqueça, para o Bahia de Feira. E aí vem
a Copa do Nordeste. Uma superação gigantesca, verdade. O Bahia vai e vence a Copa do Nordeste diante do Ceará, com méritos, tá? Eu não sou daqueles também que quer criticar e sai apagando os méritos dos outros. O Bahia venceu a Copa do Nordeste com méritos. Chegou na final com méritos e parecia que a escrita seria do ano anterior, João, onde o Bahia tinha perdido para o próprio Ceará, dentro de Pituaçu, da forma que todos viram. Lê do engano, o Bahia vence, Gilberto joga muito, todo mundo joga pra caramba, o próprio Matheus Bahia, e a gente consegue ganhar a Copa do Nordeste. Só que aí, as pessoas imaginaram que o time da Copa do Nordeste estava pronto para o brasileiro. Só que aí vem um grande detalhe, João, que eu gostaria de chamar a atenção do torcedor. Vamos virar SAF. Eu vou votar na SAF. Não esqueçam que eu disse isso lá no início. Eu vou votar na SAF. Mas, Baraúna, por que você vai votar na SAF e está fazendo essa narrativa? Porque poderíamos estar falando de uma SAF de 2 bilhões de reais, de 2 bilhões e meio de reais, de 1 bilhão e meio, e de apenas 3, 4, 5 anos de parcelamento dessa SAF, no máximo 10 anos. Mas a gente está comemorando a melhor SAF do Brasil. Certo? Essa melhor SAF do Brasil, João, equivale a 700 milhões dividido em 15 anos. 700 milhões em 15 anos, João, equivale a 48 milhões, a 46 milhões,6 por ano, João. O Bahia está sendo vendido por 46 milhões por ano. 3,8 milhões por mês. 46 milhões por ano. O Bahia gera e teve orçamentos de 210, 180, 160. Tá? Quem quiser pode me interromper, viu, João? Eu não sou dono da verdade. Se eu errar algum dado, algum detalhe, pode me chamar a atenção. Tranquilo. O Bahia gerou, no seu melhor ano, 210 milhões de orçamento, tendo realizado 190. Não foi isso? Orçou 210, conseguiu realizar algo em torno de 190. E está sendo vendido por 48 milhões por ano. 190 equivale a 4 vezes e um pouquinho esse fato de ser vendido. Concorda? Sim. Os valores nominais. E aí você quer dizer o quê, Baraúna? Do ponto de vista do comprador, espetacular. Olha só, estou sendo claro. Do ponto de vista do comprador, a SAF do Bahia ela é espetacular. Por quê, Baraúna? É um grupo que vive, respira, pensa futebol o tempo todo. 12 clubes exitosos espalhados pelo globo terrestre. Ou alguém discorda que eles não são exitosos? Que os clubes que o City detém não têm êxito? O City Torque era da 2ª divisão. Está na 1ª. Está entre os 3 primeiros. É êxito. O Mumbai foi criado, fundado, juntamente com a Liga Indiana. E no seu 3º ano conseguiu o título da Liga Indiana. É êxito. O Adelaide, não, de onde é? O Melbourne, é isso? Melbourne City. Isso. Ele era um time com umas cores, etc. Veio para cá. 3 anos, se eu não me engano, 4º ano. Campeão nacional. Isso é êxito. O do México, ou do México o quê? O do Japão, campeão. A franquia boliviana, campeão, batendo um recorde de 38 rodadas invicto. O Zago, ele é parabenizado por ter dado esse recorde ao Bolívar. E olha que lá tem Oriente Petroleiro, lá tem The Strongest, tem outros clubes também tradicionais para a Bolívia. Jamais a gente vai ter que comparar o futebol boliviano com o brasileiro. Para a Bolívia, esses clubes lá são tradicionais. A gente pode achar fraco, pode achar incipiente, mas para lá é tradicional. E o Bolívar chega, depois de um hiato grande sem conquistar nada,
conquista um título com um recorde da franquia, tá? De invencibilidade. Então é êxito. O New York City, campeão, depois de 4 anos de criação, isso é êxito. Então, do ponto de vista do comprador, é o melhor grupo que faz futebol no mundo. Onde chega, transforma. Ele não muda, ele transforma. Eu vou lembrar da frase do Ferran Soriano na apresentação. Ele diz assim, sabe por que o City era um clube legal? Todo mundo gostava do City? Aí a gente, claro, faz a pergunta para ficar bonito o quadro, né? Por quê? Porque não ganhava de ninguém. Ele era legal por isso, porque ele não ganhava de ninguém. Ele era aquele clube simpático, legal, recebia os adversários bem, mas não ganhava de ninguém. Por isso todo mundo na Inglaterra gostava do City. Rapaz, que povo legal, que torcida legal. O pessoal recebe a gente bem, o pessoal é gente boa. Não ganhava ninguém. A partir do momento que começou a ganhar, já não foi um clube legal. Ninguém acha mais o City legal, porque o City não sabe brincar. O City chega e ganha. Acabou a graça. Brincadeira é boa quando todo mundo ganha. O City de 2009, que ele foi comprado, até 2012 não ganha nada, mas melhora a sua performance. E de 2012 em diante, vira uma máquina de ganhar títulos. De 12 a 22 são 10 anos. Ele ganhou 17 títulos. Tá? Mais de um título por ano. E ainda falando de uma média de 10 anos. Só que nas últimas 8 edições de Premier League, ele ganha 5. 5 de 8. 5 de 8. Quem ganha uma é o Liverpool, quem ganha outra é o Chelsea, quem ganha outra é o Leicester. Acabou. Todas as outras, o City. Invariavelmente, com... Lembra o nome do argentino agora? Tá dando uns brancos. Pochettino. É a idade. Não. Pochettino. Não é Pochettino. O atacante, que até parou, foi pro Barcelona e parou. Agüero. É com Agüero. É com Agüero. Né? Sérgio com Agüero. Ele, o genro do Maradona. Isso. São menino. Eu tenho certeza que em 3 ele foi o artilheiro. Em 1, se eu não me engano, ele dividiu a artilharia com Gabriel Jesus. Tá? Então, assim, não sei se foi em 4 de 5, dos 5, mas eu sei que ele foi artilheiro e tal e tal. Então, o City virou uma máquina de ganhar títulos. Deixou de ser um clube legal. Porque a partir do momento que você vira uma máquina de ganhar títulos, todo mundo tá te batendo. Do Fernando Soriano foi essa. O Bahia vai deixar de ser um clube legal. Porque ele vai começar a ganhar tanto que os caras já não vão mais achar o Bahia um clube legal. Mas, pô, os caras agora estão ganhando todo mundo, não dá certo. Então, do ponto de vista do comprador, a SAF do Bahia ela é fantástica, ela é espetacular, ela nos traz sonhos, talvez adormecidos ou esquecidos, ela nos traz perspectivas que nós não teríamos, pelo menos nos próximos 3, 4, 5 anos, a não ser num bom baianês, de um aborto de sorte ou em bom baianês, é feinho, mas numa cagada gigantesca. Tirando isso, na prática, a gente não ia ganhar nada. A gente não ia disputar zorra nenhuma. Principalmente porque a filosofia da diretoria executiva atual, ela é uma filosofia vitimista. Ela é uma filosofia pessimista. Ela é uma filosofia de reduzir o Bahia a menos do que o que a gente sabe que ele é. Eles sempre reduziram o Bahia à sua posição de orçamento. E aí vem o Fortaleza com um orçamento menor do que o Bahia e vai para a Libertadores. Aí vem o Fortaleza, onde o seu melhor ano é inferior em 30% ao melhor ano do Bahia e repete novamente uma Libertadores. Ah, mas é muito difícil um clube do Nordeste se dar bem em um campeonato de pontos corridos. O Fortaleza tinha 13 pontos ao final do primeiro turno. 13 pontos ao final do primeiro turno. Creia, João, e o nosso convidado, como é o nome? Rafael. Rafa, você e João, creiam. Se é no Bahia, tinham demitido o Vojvoda. Se é no Bahia, tinham afastado os jogadores. Se é no Bahia, seria um mangue e o Bahia teria caído.
No primeiro turno, o Bahia teria caído. A diretoria do Fortaleza vai lá, na janela me traz Otero. É Otero mesmo? Foi Otero? Foi, né? Foi, bateu falta, fez um Otero, gol de falta, bonito azul. Otero, Galhardo e mais 2. 4 jogadores. O que surgiu no Grêmio, passou pelo Flamengo. Pedro Rocha. Pedro Rocha, foi campeão pelo Atlético Paranaense. Pedro Rocha. Esses 3 mais 1. Foram 4 a 5 jogadores. Perde o Iago Pikachu. 13 pontos. A gente está falando de 13 pontos, Rafael e João. E vai para incríveis 53 pontos. Marcam 40 pontos no segundo turno. A terceira melhor campanha, perdendo apenas para Palmeiras com 43 e Internacional com 42. Ele fez 40 pontos. Sabe como se chama isso? Acreditar no próprio trabalho. Sabe como é o nome disso? Ter fé que o que foi feito foi bem feito. E aí eu vou trazer de novo para você a palavra do Ferran Soriano. O grupo do City foi ao Girona da Espanha, após algumas rodadas sem vencer. Aí o Girona da Espanha chama um treinador, staff, e aí eles pegam, olha. Continuem fazendo o que vocês estavam fazendo, que vai dar certo. O Girona continua fazendo o que estava fazendo e chega à primeira divisão do espanhol. Essa mesma equipe técnica vai lá para o New York City após perder 5 jogos, entre empates e derrotas, 5 jogos. E quase pôr em risco a classificação para os playoffs. Chega no New York City, a mesma equipe que chegou lá e disse, continue fazendo o que vocês estão fazendo no Girona que vai dar certo. A mesma equipe técnica chega lá e diz, ou vocês mudam tal ponto, ou dá certo. Percebam que é a mesma equipe, diante da mesma situação de dificuldade, dando conselhos distintos. E nos dois, deu resultado. Onde ele disse que ia dar certo, deu, e o Girona sobe para a primeira divisão. Onde ele disse, mude, se não vai dar errado, mudou, e eles conquistam um título nacional nos Estados Unidos. Eu quero dizer, isso se chama você acreditar naquilo que você está falando. Você fazer uma análise detalhada de todo o quadro, desde comissão, percepção de jogos, escalações, convicções, e dizer assim, vocês estão no caminho certo. Do outro lado, mesmo parecendo que estava certo, eles vão lá e dizem, mude, se não mudar não vai dar certo. Também dá certo. E é a mesma equipe, dando 2 conselhos distintos diante do mesmo quadro de jogos consecutivos de derrotas. O que é que eu quero dizer? O Bahia não sabe fazer isso. Essa gestão não soube fazer isso com o futebol. Não soube identificar onde errava, porque errava e como errava. E continuou errando. E aí vai chegar no ponto que eu quis dizer desde o início, mas fui didático o suficiente para trazer até este ponto que eu queria dizer, João. A discussão para a SAF, a negociação com a SAF, primeiro ela acontece quando o Guilherme Bellintani participava do grupo exclusivo de criação da lei. Concorda? Sim. A lei da SAF, Rafa e João, ela é promulgada, assinada, publicada em Diário Oficial em outubro. Só que em setembro ele já começa a discutir com o City. Ele não estava participando do grupo da SAF, de criação da lei? E já discutiu uma lei que ainda ia ser criada, ele já trouxe um parceiro muito inteligente. Não é? Sim. Mas totalmente antiético. Eu estou participando de um grupo que vai gerar uma lei. Antes dessa lei sair, eu já tenho um parceiro para mim. E o melhor parceiro do mundo. Vamos convir? Acho que todo mundo concorda com isso, né? O Grupo City, o City Futebol Grupo, é o melhor parceiro para qualquer clube. Ele vai lá e simplesmente começa a discutir com o City. A lei, ela é promulgada em definitivo em novembro. E ele já discutia 2 meses antes com o City uma SAF.
Em setembro, meu querido João, meu querido Rafa e quem está assistindo nossa live, em setembro, o Bahia estava no rebaixamento, na zona de rebaixamento? Não, Não, né? tava beirando. Tava namorando o rebaixamento. Em outubro ele também estava. Em Continuou novembro, não. namorando. O Bahia só vai para a zona de rebaixamento na antepenúltima ou é na penúltima rodada da Série A de 2021. Não é isso? Finalzinho de novembro. Antepenúltima ou penúltima. E depois é que, infelizmente, veio o rebaixamento. Aí eu lhe pergunto, eu estou querendo comprar um produto que você quer me vender. Esse produto está na prateleira tipo A. Ele vale X. Não vale? Sim. Mas se esse produto perde valor de mercado e vai para a prateleira tipo B, ele vale o mesmo X? Não, ele vale X menos 1. Ah, tá. Ele começa a discutir uma SAF em setembro e vê, por incompetência própria de quem está discutindo a SAF, seu time cair para a Série B. Foi melhor para o comprador ou pior? Para quem compra é melhor. Para o vendedor foi o quê? Pior. Desastroso, né? Sabe por que Claro. foi desastroso, João? Porque não teve competência para se manter em uma Série A. Não teve atitude para fazer as correções adequadas e se manter em uma Série A. Para se hoje dizem que ela é a melhor SAF do Brasil, por 700 milhões em 15 anos, ela poderia ter sido espetacular, João. E vou reiterar pela terceira vez. Falei antes de todo o meu discurso, eu falei isso. Eu vou votar na SAF. Mas eu vou votar, João, pelo ponto de vista do comprador. Eu só vou votar na SAF, João, porque o comprador merece o meu voto. Porque o comprador vai me lançar para um patamar diferente. Porque o comprador vai fazer investimentos maiores do que o que ele está pagando para adquirir a SAF. Porque o comprador entende de futebol. E porque, ao final da é um contrato de 90 anos, nós poderemos dizer que bom que viramos SAF. Mas João e Rafael, apenas pelo ponto de vista do comprador. O vendedor, além de incompetente, tá? Ele foi muito inoperante e inocente para permitir que o clube caísse de divisão e tivesse uma depreciação do valor da venda da SAF, que poderia ser muito melhor se eles não tivessem sido tão incompetentes. Eu vou